pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, meu nome é Mari Zanata. Tenho uma filha que chama Julinha, ela sempre participa comigo aqui também. Para você que está chegando, vá lá na playlist e confira aí o nosso trabalho, que tá bem legal mesmo. E para você que está chegando, não esqueça de deixar aí o seu like, os seus comentários, para que o YouTube compreenda que você está gostando dos conteúdos que nós temos postado por aqui, tá bom? Eu quero falar hoje a respeito da vida, da nossa vida. Houve um tempo na minha vida que eu era bem lá atrás, eu tinha uns 28, 30 anos por aí. Eu tinha muito medo mesmo de dormir descoberta, eu tinha medo de dormir no escuro. E talvez eu esteja falando com pessoas que têm medo, né, ainda. E eu quero falar um pouquinho hoje da vida. Nós somos eternos. Você sabia disso? Eu tenho uma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um verdadeiro manual de instrução para mim. E foi nela que eu descobri ali lendo, fiquei muito feliz quando naquela passagem ali de Jesus, Marta e Maria, quando Jesus fala para elas, né? Elas chegam até Jesus, que o irmão delas havia morrido, Lázaro, e elas dizem assim: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus ali começa num diálogo e diz para ela assim: que aquele que vive e crer nele nunca morrerá, mas já passou da morte para a vida. E ele diz assim: que aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Ele pergunta ali, né? E ali eu muito assim interessada em saber, pensando, nossa, mas que coisa assim, né? Eu tinha medo de algo que nem, vamos dizer assim, que nem, eu posso dizer que é uma passagem, vamos dizer assim. Depois eu vou ler na Sagrada Escritura um capítulo que eu acho muito mesmo, mas muito interessante mesmo, para você ver como que funciona. E eu tenho um vídeo já gravado, assim, com o título A Morte Não Existe, no sentido de extinção, né? De que acabou, acabou. Então, vá lá e assista esse vídeo, A Morte Não Existe, que está bem explicadinho. E eu falo sobre vários versículos ali na Bíblia Sagrada. É bem legal, é bem interessante mesmo. E tem pessoas que dizem assim que costuma ter visões de ver pessoas já falecidas. E eu quero falar também um pouquinho sobre isso, a minha compreensão, por que que acontece isso de pessoas verem pessoas mortas. Sabe o que que é? Nós, quando convivemos com uma pessoa, é natural que a nossa mente, depois que essa pessoa se despe deste corpo aqui e vá para uma outra dimensão, a nossa mente continua pensando naquela pessoa, né? Quando, se você é casado e você deita na sua cama e essa pessoa partiu, você vai ficar imaginando na sua mente, sempre que você olhar, que aquela pessoa vai entrar ali naquele quarto, que ela vai vir naquele lugar, porque aquela pessoa ficava circulando ali naquela casa. E a nossa mente tem o poder de criação, então é por isso que nós vemos, temos visões mesmo, porque a gente está ali criando na nossa mente, e tudo aquilo que nós criamos, que nós pensamos, se manifesta e é criado como uma verdade. Isso se chama fé, só que usada de uma forma não tão assim. Eu sei que não é controlável, né? Eu ia dizer que não é numa forma inteligente, mas no caso aí de morte não é controlado. Eu sei que não, porque a tendência é nós ficarmos mesmo pensando, imaginando que aquela pessoa ali, né, que aquele ente querido vai entrar a qualquer momento, vai aparecer ali do nosso lado, e então nós podemos ver ali essa pessoa. Tem um fato muito interessante de um vídeo que eu gravei, se você me segue, você talvez até já viu, que o meu esposo e eu uma vez estávamos ali separados, né?
E eu fiquei mentalizando que o meu esposo já tinha voltado. Eu comecei a confessar que ele já estava em casa. E olha só, meu esposo estava vivo, meu esposo estava ali apenas em outro lugar. Mas eu pude ver o meu esposo ali dentro do meu quarto, né? Se você tem curiosidade, vê aí o vídeo que tá com o título assim: será que é Deus ou João, né? E para você ver, e é dessa mesma forma que nós vemos pessoas mortas ali do outro lado, porque a nossa mente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E Jesus, ele deseja que nós aprendamos isso e viemos usar da melhor forma possível. Quando ali nas multiplicações, né, dos pães, não tinha muitos pães, não tinha muitos peixes. Se você conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, né? De um período ali onde tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e Deus ali multiplicou aqueles poucos pães, aqueles pouco peixe, e ali transformou em muitos pães e muitos peixes. Por quê? Porque Jesus mentalizou, imaginou, isso se chama fé, isso se chama criação, né? A gente cria pela palavra. Quando ele levantou aqueles pães e diz: Pai, te dou graça pelos muitos pães, por este alimento, é porque ele ali visualizou os pães dando e sobrando para todas aquelas pessoas que estavam ali, independente da quantidade que tinha na frente dele. E isso a gente pode falar para os problemas, né? Eu tenho vivido o melhor de Deus, sabe? Assim, eu estou num período muito feliz mesmo, assim, conhecendo e lendo a Bíblia Sagrada. A gente pode ver, né, que Deus nos ensina que nós estamos aqui um período de tempo, mas nós somos sim eternos em Deus. Isso é muito complicado para nossa cabeça, para o nosso eu natural compreender, né? Mas quando nós procuramos entender isso espiritualmente, não é tão difícil, porque o Espírito de Deus, ele vai ali ministrando no nosso coração, no nosso entendimento, e se torna compreensível para nós. Eu quero ler um pedacinho aqui, como é que Jesus nos explica a respeito do significado que nós chamamos morte. Diz assim, ó: o corpo ressurreto. Eu estou lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Depois, se você tem uma Bíblia, leia aí na tua casa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão, né? O escritor diz assim: insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Ele está chamando ali, né, que quando um corpo é sepultado, aquele corpo ali está sendo semeado, enterrado. Fala assim, ó: e quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, não é, a gente semeia este corpo, mas um simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. Olha só. Então, quando uma pessoa ali é separada de nós, vamos dizer assim, para não usar a palavra morte, né? Quando uma pessoa ali, ela cumpriu os seus propósitos aqui e ela ali tomba, então a gente pega aquele corpo, é como uma semente que você coloca ali embaixo da terra e ela ganha um corpo incorruptível. É, eu gosto muito desse tipo de assunto. Eu não sei se você também gosta. Se você gostar, clica aí EQM e você vai ver, né? Muitos relatos mesmo de pessoas jovenzinhas, idosos, crianças, de todo tipo, relatando ali uma experiência de quase morte, aonde eles contam um pouquinho. Eu não estou dizendo da morte, da quase morte, aonde tem relatos ali que eu creio que são verdadeiros, né? Que eles, assim, por um período, ele saiu dessa dimensão e atingiu uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual, né? E ali a gente vai compreender um pouco mais a respeito disso que o Senhor está nos dizendo. Ele fala assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão,
homem natural, nós, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, que é aquele que vai ressurgir ali, ó. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural. Sim, primeiro veio o corpo natural, este corpo. Depois o espiritual, aquele que ressurge. O primeiro homem é da terra e é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual os celestiais, perdão, qual o terreno, tais são também os terrestres, né, nós. E qual o celestial, Deus, tal também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem deste homem terreno, este homem aqui que você está vendo, esse ser humano que você está vendo, e assim como trouxemos a imagem deste homem terreno, assim também nós traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne, este corpo e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, para que você, talvez assim como eu, né, tinha ou tem medo aí de ficar em escuro, medo de ficar descoberta, assim como eu, graças a Deus eu venci isso, conhecendo a Sagrada Escritura e conhecendo que tudo é criação da minha mente. Quando tem pessoas que têm problemas psicológicos e eles chegam, muitas das vezes que eu estou aqui à frente de uma obra, numa igreja, e eles falam assim para mim: você não crê? Eu estou vendo, eu estou tendo visão, eu estou ouvindo vozes. Eu digo assim: sim, eu acredito. Eu acredito, só que as pessoas que eu estou ali conversando, elas não querem acreditar que eu digo assim: é você que criou isso para você mesmo. Sabe? Nós criamos aquilo que nós tememos, aquilo que nós mais pensamos, nós criamos. Então eu digo, sim, eu acredito que você está. Afinal de contas, eu mesmo criei e vi o meu esposo ali, o meu lado. Eu sei que isso é real, isso é verdadeiro. Então tire todos os temores, todos os terrores e comece a criar coisas boas. Comece a imaginar aí coisas boas, coisas positivas, coisas que te traz alegria, né? E se você perdeu, né? Não vou dizer perdeu, a gente nunca perde, porque aquela pessoa está ali feliz, ganhou um novo corpo incorruptível, está ali nascendo, né? Que eu costumo dizer assim, que assim como uma criança que esteve ali 9 meses no ventre da sua mãe, ali era o mundinho dele, e no dia do parto, aquela criança ali, ela se reluta, porque talvez na mente dela, ela acha que vai morrer, e na verdade ela está nascendo, não é diferente, né? Quando a pessoa tomba e para nós ela morreu, só que na verdade ela nasceu e nós ficamos aqui dentro da barriga, vamos dizer assim, esperando a hora de nós também ressurgirmos, a hora de nós nascermos também. Então, se você aí houve essa separação dessas pessoas, lembre-se que a sua mente cria coisas. Lembre-se disso, não fique com medo de nada, porque é a sua mente que está criando. Começa a pensar em outras coisas. Quando seu pensamento vê naquela pessoa e você ficar ali um pouco temeroso, começa a pensar em outras coisas, em coisas alegres, porque nós somos o comandante desta embarcação, que é este corpo. O Senhor nos deu o direito, né, dessa sabedoria do Senhor, de saber que nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo e talvez até complicado de compreender para as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de assunto. Eu sou evangélica, eu sou cristã, acredito em Jesus Cristo, né? Porque esta mensagem, ela fica assim meio sem compreensão, sem entendimento. Parece que é até um espírita que está falando, mas o Espírito de Deus me revela essas verdades que eu quero passar aí para você, tá bom? Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu joinha, seu like, e se você tinha medo aí, somos eterno, esquece a morte, no sentido de acabou para nós, enquanto nós não formos e reencontrarmos com aquela pessoa, tá? Porque nós somos eternos em Cristo Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.